Olá! A análise de hoje parte de uma ideia bem provocadora da Roqueidub, a de que investidores, na verdade, não compram dados, eles compram histórias e clichês muito bem embalados. Vamos entender direitinho como isso funciona. Bom, para quem já leu os primeiros textos dela, já sabe, ela não é economista, não é contadora, muito menos influenciadora. Nas palavras dela, também não sou uma iludida. E talvez, exatamente por isso, falo de finanças com mais lucidez do que muitos dos que se apresentam com os tais certificados oficiais pendurados na parede e o ego engomado com selos dourados de LinkedIn. E o tema de hoje? É aquela farsa elegante de sempre. A crença de que as nossas decisões financeiras são tomadas com base em informações objetivas, técnicas e super racionais. Então, sabe, prepara o café, ajeita aí na poltrona e para quem tem algum produto financeiro recém-adquirido na carteira, olha, talvez seja prudente deixar ele um pouquinho longe. É que essa análise pode causar um certo enjoo e a tentação de resgatar tudo por impulso pode até aparecer. Vamos para a primeira parte, então, a farsa da razão financeira. A ideia aqui é a seguinte: o investidor até pensa que quer dados, mas lá no fundo, o que ele compra mesmo é uma boa história. A venda de investimentos nunca foi sobre dados. É sobre como esses dados são apresentados, ou melhor, como eles são encenados. Sabe aquelas planilhas, tabelas, gráficos de pizza e aquelas linhas que sobem parecendo uma curva de colesterol depois do Natal? Tudo isso é só adereço. O que realmente importa é o que a autora chama de efeito moldura, ou, para os íntimos, o framing. E o mais interessante é ver como isso funciona. É esse efeito que pega um produto medíocre e transforma num investimento campeão. Quem nunca ouviu olha o potencial disso, enquanto os riscos ficam bem escondidinhos. Não precisa nem de exemplo técnico, é só mudar o contexto que a escolha muda junto. Quando um produto é visto como chance de ganhar, a atenção vai toda para o lado bom. O retorno, a rentabilidade, as histórias de sucesso. Agora, se o mesmíssimo produto for apresentado como algo para cortar da carteira, a percepção vira de cabeça para baixo. O foco vai todo para o risco, para as perdas, para as falhas. E essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. De um lado, somos caçadores de ganhos, do outro, protetores neuróticos do nosso ego financeiro. E não vamos nos enganar, viu? Isso não acontece só com uma pessoa ou outra, acontece com todo mundo. Nós não somos máquinas frias, somos criaturas emocionais fingindo racionalidade para não entrar em desespero com a própria ignorância. Agora, a segunda parte, o medo de perder. Já que a gente entendeu a farsa da razão, vamos mergulhar na emoção mais poderosa por trás de tudo isso, a aversão à perda. A autora chama de a rainha-mãe do auto-engano financeiro. Olha só que dado interessante. Pesquisas comportamentais mostram que o desconforto de uma perda é mais ou menos 2 vezes mais intenso que o prazer de um ganho igual. O ponto aqui é esse: a dor de perder é muito, mas muito mais forte que a alegria de ganhar. Traduzindo, ao ganhar R$ 100, a gente comemora. Ao perder os mesmos R$ 100, aí o resultado é um colapso existencial. Uma revisão de todas as decisões tomadas desde o ensino médio e a jura de nunca mais confiar em ninguém, nem na própria sombra. Esse pavor de perder faz com que a gente evite decisões que, pensando racionalmente, seriam melhores a longo prazo. Mas, como no curto prazo elas tiram a gente da zona de conforto, a gente foge. O investidor, coitado, não quer escolher o melhor produto, ele quer evitar o arrependimento. Parte 3. A sedução do marketing. Bom, se a aversão à perda é a emoção, o marketing é o palco onde tudo acontece. É aqui que o jeito como a informação é entregue vira a grande estrela do espetáculo. Não é à toa que o que a gente mais vê por aí são promessas de rendimentos altíssimos, gráficos com curvas sensuais, retornos passados emoldurados com fontes elegantes e aquele ar de segurança que daria inveja a qualquer CEO de startup. E do outro lado, a parte menos glamurosa, a volatilidade, os riscos, as perdas históricas, é jogada para debaixo do tapete. Ou, na melhor das hipóteses, escondida naqueles asteriscos que ninguém lê. Já reparou como raramente mostram gráficos que cruzam diferentes benchmarks? Quem vende fundos de ações, por exemplo, muitas vezes compara com CDI justo nos momentos de alta, fazendo parecer que quem não entra está praticamente queimando dinheiro. Mas olha que curioso. Quando o mercado desaba, essas comparações somem. E o que sobra? Só o silêncio. Ou pior, a retórica vazia do investimento é para o longo prazo. O longo prazo.
Esse abismo tão confortável, onde todos os erros de agora são jogados para não atrapalhar o marketing do presente. Quarta e última parte, o antídoto. Diante de tanta sedução, de tanta manipulação emocional, existe alguma defesa? A autora propõe uma ferramenta bem simples, mas poderosa, a desconfiança sistemática. O erro não está na escolha em si, mas em todo o teatro que vem antes dela. A semente já foi plantada no jeito como as opções foram apresentadas. Não importa se os dados são verdadeiros, o que importa é como eles foram organizados. A autora diz que é como escolher um apartamento olhando só as fotos do anúncio. Ninguém posta a foto da infiltração na parede. No mercado financeiro, a infiltração é a volatilidade e o muro é o risco que a gente não vê. O marketing financeiro sabe muito bem que o investidor médio quer ser convencido, não informado. O cérebro até pede por um ranking, mas se contenta com impressões. Não se escolhe o melhor fundo, se escolhe o mais simpático, a carteira com o gráfico que mais agrada o ego. E o mercado, sempre tão gentil, entrega exatamente o que se busca: uma narrativa de prosperidade, a fantasia de controle disfarçada de recomendação técnica. Então, da próxima vez que um produto for apresentado com aqueles gráficos exuberantes e frases de efeito, a atitude mais sábia é respirar fundo e se perguntar: o que não está sendo mostrado aqui? É preciso lembrar, o dinheiro pode até ser cego, mas quem investe não pode ser. A questão fundamental não é se os dados são verdadeiros, mas como eles estão sendo usados para moldar uma decisão. Porque, no fim das contas, não se compra uma planilha, se compra uma história, uma promessa. E toda promessa é sempre mais sedutora que a realidade. A autora não diz para não investir, mas para desconfiar, sempre, da embalagem, do tom de voz, do gráfico. Afinal, a ilusão financeira é o espetáculo mais antigo do mundo. E ela termina assim: como boa espectadora crítica que sou, fico aqui, na minha poltrona, cega, mas vendo tudo, enquanto muitos seguem aplaudindo de pé, emocionados, os vendedores de ilusões que chamam de especialistas. E eu sigo zerada e no controle, como sempre. Uma perspectiva e tanto, não é mesmo? Fica o convite para todo mundo deixar um comentário sobre essas ideias e, claro, se inscrever para acompanhar mais análises como esta. E um agradecimento especialíssimo ao professor Júlio Facó pela curadoria destes materiais e ao blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela Roquei Dube, por inspirar toda essa discussão. Até a próxima!